Oi, meus amores. Já falei para vocês sobre a força de vontade, já falei sobre persistência, sobre vencer os medos. Mas será que isso é suficiente para ter sucesso? Isso é uma predisposição, mas você precisa saber, precisa entender sobre o assunto, precisa ser um expert no assunto. Bem, eu disse que era possível, mas eu também disse que não era fácil, não é? A gente nasce aprendendo. Primeiro aprende que se quiser comida tem que chorar, depois aprende que o carinho é tão gostoso, aprende a sorrir, aprende a sentar, engatinhar, mas praticando e aprendendo sempre. Vai ouvindo, decorando as palavras até aprender a falar. Daí pra frente, vai aprendendo todos os dias intuitivamente. E a gente vive aprendendo. Parece que não, mas o processo de aprendizado é tão simples que agora mesmo, sem querer, eu estou aprendendo algo. Aprendemos ouvindo, aprendemos lendo, aprendemos assistindo e aprendemos fazendo. E quando vemos, estamos fazendo com maestria. Aprendemos todos os dias, todas as horas. Muitas vezes ignoramos o aprendizado. Muitas vezes estamos preocupados em decorar, em seguir um roteiro, uma receita, que esquecemos de aprender. Eu tenho adotado um método muito produtivo nos meus cursos, que é a utilização das fichas técnicas sem o modo de fazer. Cada pessoa que assiste às minhas aulas tira suas impressões, anota, aprende e reproduz da sua maneira. É como andar de bicicleta, como fazer o café e o pãozinho de cada manhã. Cada um aprende do seu jeito e faz como quiser. Sabe que no início as minhas alunas reclamavam, pedindo o modo de fazer, a receita tradicional. E eu sempre insisti no método e até as desafiei. E foi assim que quase 1000 mulheres, donas de casa, empregadas, desempregadas, doceiras, boleiras, se tornaram confeiteiras e hoje elas me agradecem muito por isso. Hoje, muitas coisas que pareciam muito difíceis são feitas naturalmente. Não interessa se for em curso presencial, curso online, vídeos instrucionais, apostilas, mas aprenda. Procure o conhecimento onde ele está. O conhecimento fará toda a diferença na sua vida. Alguém pode lhe tomar os seus bens, pode lhe tomar os seus sentimentos, pode lhe tomar o seu tempo, mas ninguém pode tomar o seu conhecimento. Estes são seus para sempre. E por incrível que pareça, você pode doá-lo a alguém, pode repassá-lo e ainda continuará sendo seu. Cada dia maior. É tão poderoso que até ensinando se aprende. Tem uma frase muito legal que eu gosto muito da Cora Coralina e eu usava muito quando eu era professora de matemática, que diz assim: feliz daquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Como o aprendizado e a formação são bases sólidas do nosso sucesso, eu quero mostrar para vocês como fazer uma base sólida para os seus bolos, para que você possa construir sobre eles e possa fazer seus desejos mais internos, seus sonhos mais incríveis se tornar realidade. Um bolo de andares, uma decoração criativa. Uma coisa que eu nunca fiz aqui, mas eu tenho certeza que vai dar certo e que junto com você vai ficar incrível. Para esse bolo eu preparei uma estruturação de 3 andares, 3 técnicas diferentes. Vou falar para vocês como valorizar o produto e o profissional, como cobrar pelo trabalho e não pelo peso. Vou falar de bolo que não se transporta, como a gente deve discutir com o cliente, onde vai ser montado, como será armazenado, se é possível deixar exposto. Tudo isso agora tá imperdível. Vamos então? Hora de aprender, de treinar o nosso aprendizado, fazendo aqui um bolo de 3 andares. Junto com vocês, tenho certeza que vai ficar incrível. Gente, antes de começarmos a fazer o bolo, nós temos que se atentar a alguns detalhes que farão com que esse bolo fique realmente perfeito. A estrutura é muito importante. Quando a gente fala, por exemplo, de uma casa, qual é a parte mais importante da nossa casa? Não é o alicerce? Se o alicerce está bem feito, a casa vai ficar firme. Se o alicerce for mal feito, de repente vem uma chuva, um temporal
e pode derrubar a nossa casa. A mesma coisa acontece com o nosso bolo. Estruturação bem feita, bolo perfeito. Estruturação mal feita é aquele medo eterno que o meu bolo vai desabar. Então, primeiro, antes da gente começar propriamente dito a fazer a decoração e a montagem desse bolo de 3 andares, vamos falar aqui quais são os problemas que a gente passa para que a gente solucione os problemas. Que é sempre assim, nós temos problemas e temos soluções. O que é mais importante? Se ater aos problemas ou se ater às soluções? Claro que é sempre se preocupar com as soluções, para que os problemas sejam sempre muito menores, né? Então, para isso, primeira coisa, eu vou fazer o bolo de andar, falei com a minha cliente, é um bolo de casamento, é um bolo de 15 anos. Geralmente, bolos de andares são bolos de momentos muito importantes, que envolvem muitas pessoas, então eles pedem mais quilos de bolo, né? E por falar em quilos, você vai ver muita gente falando para você assim: queria um bolo de 2 quilos com 3 andares. Você vai escutar muito. Então, primeira coisa, vamos aprender a orientar o nosso cliente quanto à escolha desse bolo de andar. Gente, para fazer um bolo de andar tem que ter uma estrutura e também tem que ter uma estrutura de peso. Não adianta eu querer fazer lá meio quilo embaixo, 200 gramas em cima, porque vai ficar um aro muito pequeno, esse bolo não vai ter sustentação e com certeza vai vir a desabar. Então, primeira coisa, nós temos que aprender a orientar muito bem o meu cliente sobre o que ele quer. De repente, não é possível fazer um bolo de andar com as coisas que ele me ofertou. Por exemplo, eu quero um bolo de 2 quilos, ou quero um bolo muito pequeno, ou tem que transportar muito longe. Então, vamos saber orientar o nosso cliente, tá? Primeira coisa, então, o ideal é que você trabalhe no mínimo com 4 quilos para fazer bolo de andar e que a diferença entre uma forma e outra seja de pelo menos 10 centímetros. Por exemplo, eu uso a forma de baixo de 30, a de cima de 20, a outra de 10 e assim sucessivamente. Que a distância entre um e outro seja de 10 centímetros, tá? Essa dica também é muito importante. Uma outra dica muito importante é sobre o transporte do nosso bolo de andar. Bolo de andar só se transporta se ele tiver até 2 andares, feito numa base sólida. Estou usando uma madeira firme que ele não vai pegar, porque o nosso cliente ele tem o costume, quando você entrega o bolo na mão dele, ele pega assim, a primeira coisa que ele faz é dobrar. Quando ele dobra, eu já perco a estrutura do bolo, então temos que mandar num tabuleiro, numa tábua firme. E eu falo para vocês que o ideal é que você já cobre por esse tabuleiro, porque ele não vai te devolver mais, tá? É incrível como isso acontece, mas eles devem usar esse tabuleiro para alguma coisa na casa deles, porque o nosso tabuleiro de boleira não volta. Incrível. Maravilha! Outra dica importante é a seguinte: se o meu cliente vai transportar esse bolo, eu, por exemplo, aqui na minha loja não faço entregas, né? Todos os clientes vêm buscar. Eu cuido muito, se a pessoa quer levar no colo, sempre num tabuleiro firme, oriento no transporte, mas ainda o melhor lugar para se transportar o bolo é no chão ou no porta-malas do carro. São lugares retos. O banco é sempre inclinado, então se eu ponho no banco, eu coloco o meu bolo, vai ficar levemente inclinado, qualquer coisinha vai fazer com que ele deslize. Então, bolo se transporta sempre reto. Maravilha! Ai, Paula, meu cliente quer um bolo de 12 quilos, é um casamento, um bolo de 3 andares. Como que ele vai fazer para transportar? Não vai transportar. Gente, bolo de acima de 2 andares, com 2 andares já é perigoso, com 3 eu vou falar para vocês que é impossível. Transportar um bolo de 3 andares, por exemplo, num trânsito de São Paulo, como que você vai fazer isso? Me conta. Nas cidades de Carapicuíba, que tem grandes descidas, né? Muito íngreme, é muito perigoso. Então, nesses casos, nós temos que orientar o cliente que esse bolo a gente começa a fazer na nossa confeitaria. Eu mando ele já assim, ó, nas formas, como já tá aqui, tudo recheado, tudo embaladinho aqui. E a decoração nós vamos fazer só no local da festa. Outra coisa, se atentem com refrigeração.
Bolos de andares que ficam expostos muito tempo, se feitos de chantilly, pasta americana até é mais tranquilo, mas aqui a gente está falando mais do chantilly mesmo, ele precisa pelo menos de ficar na geladeira até a hora da festa ou de ter um ar-condicionado muito gelado direcionado para ele. E é muito difícil que isso aconteça na maioria dos salões de festas que tem por aí. Uma outra coisa, você tem que se atentar também, porque tem lugares que não é permitido que fique exposto o bolo comestível, por problemas de acontecer lá alguma infecção, né, alguma contaminação nesse bolo e depois proliferar aí para todos os convidados. Então se atentem muito a isso. Hoje, aqui em Maringá, por exemplo, é a cidade que eu recomendo muito mais que as pessoas façam bolos de corte, geladinho, gostoso e deixe lá para o garçom servir na hora da festa e use um bolo fake na mesa, que aí não tem nenhum problema do tempo que ele fica lá, do que ficar um bolo muito tempo exposto, tá? Então essas dicas são muito importantes e a última dica que eu quero deixar para vocês antes da gente começar a trabalhar é sobre como cobrar. Valorize o seu trabalho, cobre o teu bolo pela arte que você fez, pelo tempo que você gastou e não de repente por quilos. Eu falo de exemplo que tem lugares que são longe, afastados da cidade onde acontecem as festas, na maioria das vezes sempre distante. Eu gasto tanto tempo de ir lá, montar e ficar aqui, que se eu tivesse dentro da minha loja dava para eu fazer 10 bolos. Então esse deslocamento, esse tempo, tudo isso tem que ser valorizado. Nós somos profissionais e a gente vive disso, então a gente precisa valorizar o nosso trabalho. Maravilha? Dicas muito legais para vocês e outras dicas eu vou fazer agora, na hora que a gente for realmente montar a estruturação do nosso bolo. Eu tenho aqui então 3 formas de bolo. Eu tenho uma de aro 30, aro 20 e aro 10, tá? Dá exatamente 10 centímetros de diferença entre uma e outra. Eu vou virar o meu bolo aqui na minha tábua de madeira e a gente vai começar sempre igual para todos os bolos que eu for fazer. Enquanto eu vou virando o meu bolo e preparando aqui, eu já vou colocar o meu chantilly para bater. Mas sobre o chantilly eu não vou falar, que nós já vimos isso na aula de quarta-feira, né, na aula anterior. E vocês já estão craques aí como preparar o melhor chantilly. Então eu vou colocar ele para bater, vou virar esse bolo aqui na tábua e a gente já vem aqui para começar a decorar o nosso bolo. Independente de qual decoração você vai fazer, vai ser sempre assim. Colocamos o primeiro bolo e vamos deixar essa parte já coberta. Pode ser com chantilly, com pasta americana, a menos que seja um naked cake, que a estrutura já vem direto aqui. Mas se for algo que tiver cobertura, nós vamos começar assim. Então eu já bati o meu chantilly e o próximo passo é passar esse chantilly aqui nesse bolo. Então eu venho aqui, sempre coloco bastante chantilly na parte de cima, porque a minha espátula tem que correr sempre em cima do chantilly, senão ela começa a trazer sujeirinhas, né, do bolo e o meu chantilly não vai ficar branquinho. Então, vamos alisando aqui. Depois de alisado a parte de cima, nós começamos a fazer a lateral, sempre pedaço por pedaço. Então eu venho aqui, ó, faço um pedacinho, viram? Aí venho aqui, faço um outro pedacinho, até a gente terminar de dar uma volta por todo o meu bolo.
Alguns equipamentos são muito importantes para a gente, nos ajudam muito na confeitaria. Como, por exemplo, a bailarina de bolo, que é essa que eu estou usando aqui embaixo. Para trabalhar com bolos redondos, gente, ela é um auxílio imenso, tá? É um material que quando vocês puderem adquirir, vale a pena. Vocês sabem, eu tenho também uma loja de e-commerce que a gente manda produtos para todo o Brasil. Quem tiver interesse, bailarina, bico, os papéis arroz, é só entrar lá, tá? É lojapaulamelo.com, para depois vocês darem uma olhadinha se precisarem aí de algum material de confeitaria também. Então vamos passando aqui. Ótimo. Terminei de passar aí com a espátula. Eu vou usar agora esse material, que é uma espátula agora de PVC, né? Pra gente fazer isso aqui, ó, e deixar a minha base bem lisinha. Olha que bacana. Ótimo. Agora é só tirar, trazendo a espátula de fora para dentro, tá? Então vamos tirando aqui. Maravilha. Primeira parte pronta. Eu vou pegar um Perfex aqui e vou dar uma limpadinha, porque sempre suja um pouquinho da bandeja. A base aqui é bom que fique limpinha, né? Para não ter nenhum problema na hora que a gente começar a fazer a nossa decoração. Essa primeira parte, esse primeiro andar do nosso bolo, eu vou fazer com vocês uma parte de um bolo envelopado. Então, para envelopar, eu preciso fazer isso antes de colocar a outra estrutura aqui em cima, porque se eu colocar a estrutura primeiro, eu não consigo dobrar o papel arroz para dar o acabamento. Então, eu preparei aqui um papel arroz bem legal, que fala algumas palavras que é muito bom que a gente viva no nosso dia a dia, né? Tá de ponta cabeça? Aqui, ó. Deixa eu ler com vocês. Trabalho em equipe, resultados, inovação, paixão, agilidade, desafios, comprometimento. Então, são palavras que eu quero trazer para vocês. Vou colocar no nosso bolo. Eu vou chamar isso aqui de bolo do sucesso. O que vocês acharam? Então, vamos aqui, ó. Para envelopar é fácil. A gente coloca aqui o papel inteiro, né? Nessa parte aqui. Onde termina o meu papel, eu venho e emendo o outro papel. E assim por diante. Deixa eu cortar um pedacinho desse aqui, que vai ficar grande. Venho aqui onde terminou o outro e emendo aqui o último papel. Essa parte que sobrou aqui, eu vou tirar esse daqui, opa, e colocar esse daqui por baixo. Olha aí. Aqui eu também tenho uma emendinha, então eu posso tirar esse daqui e colocar o outro por baixo. Sempre assim, para ele ficar bem coladinho. Lá no vídeo da Peppa, vocês viram que eu tiro o papel, coloco de novo. Dá para fazer isso também aqui. Porém, eu não vou fazer porque com o próprio tempo o papel vai ficando lisinho. Então, para quem tem medo ou trabalha com papel que não é de qualidade muito boa, porque tem papéis que se a gente puxar e colocar de novo, a gente já perde todo o nosso trabalho, né? Esse aqui eu poderia puxar, pega aqui, André, ó. Puxar, colocar de novo. E quando eu passar a minha mão, ele já vai ficar bem lisinho. Maravilha, gente. Olha aí que graça. Para envelopar agora, nós vamos cortar com a tesoura de mais ou menos 2 em 2 centímetros até chegar na altura do nosso bolo. Então, a gente vem cortando aqui.
gente agora vai dobrar, obedecendo aqui uma ordem, tá? É um após o outro, ó. Vamos começar aqui. Esse, aí vem esse, sempre obedecendo a ordem que eles estão e trazendo eles para dentro. Para que fique assim, tudo bem certinho. Opa, tem um carinha aqui querendo ir antes. Olha aí. Sensacional. A lateral aqui já vai estar lisinha, né? Com o tempo. Enquanto o meu papel vai ficando bem lisinho, eu vou mostrar agora para vocês como a gente pode estruturar o nosso segundo andar. Preste bem atenção nessas dicas. Hoje, com o avanço da confeitaria, a gente encontra muitas coisas que auxiliam no nosso trabalho. Eu trabalhei muito fazendo meus bolos de andar usando palitinhos de churrasco. Eu vou ensinar vocês a usar assim também, e até esse eu vou fazer assim, que eu acho que é um jeito fácil, simples, prático, que a qualquer momento que eu pegar um bolo de andar eu vou conseguir fazer, porque palitinho de churrasco a gente tem acesso fácil. Mas nós encontramos no mercado da confeitaria algumas estruturas como essas, que são chamadas de banquinhos. Então ela vem aqui, ó, com os pezinhos que você encaixa. Esses pezinhos aqui você consegue regular eles, deixar mais para dentro ou mais para fora, porque ele precisa ficar exatamente aqui da altura do meu bolo. E aí coloco os 4 pezinhos, depois do bolo pronto, essa base tem que ser exatamente do mesmo tamanho do bolo de cima que eu vou colocar. Então esse aqui tá muito grande, não vai dar para usar aqui, é só mesmo para vocês saberem. Mas qual seria a forma correta de usar? Do jeitinho que tá aqui, eu pego a minha base e fixo no bolo de baixo. O bolo de baixo vai ser sempre maior que o bolo de cima. Então, para eu usar uma base dessa daqui, o bolo de baixo tem que ser um bolão bem grandão. Entenderam? O banquinho é a forma mais fácil que a gente tem de fazer o bolo de andar numa estruturação perfeita. Embora ele seja mais fácil, ele não é assim tão barato. E o cliente às vezes não vai comprar, não quer pagar. E igual eu já falei, esse banquinho depois, o seu cliente vai usar lá na sala de jantar dele, na sala de TV, né? Ele vai usar para sentar no banquinho, porque ele nunca mais devolve os nossos banquinhos. Eu não sei o que eles fazem com isso daqui, mas eles não devolvem. Então acaba ficando caro pra gente usar alguns banquinhos como esses, tá? Uma outra forma de trabalhar é utilizando canos de PVC ou uns caninhos próprios que algumas empresas como a Mágoa, Celebrate e outras empresas por aí, a Wilton, elas têm para vender. O caninho é molinho, você consegue cortar ele com faquinha de serra bem facinho. Então você mede a altura exatamente do teu bolo, corta e aí você distribui aqui para distribuir o peso do bolo de cima, tá? Mas o jeito ainda mais fácil que eu acho é utilizando os palitinhos de churrasco. Então como que a gente faz? Eu vou enfiar um palitinho aqui, vou medir exatamente o tamanho aqui que ficou do bolo. Aí eu uso um alicatinho para cortar ele aqui do tamanho certinho. Vamos conferir aqui, ó. Tá vendo? Bem do tamanho do bolo. E agora o que eu faço? Eu corto de 4 em 4 palitinhos, passo plástico filme e monto então um palitinho firme para aguentar a estrutura quando eu distribuir aqui no meu bolo, tá? Então aí eu vou pegar aqui e vou cortar. 2. Vou fazer um só para vocês verem como que fica mesmo. Corto mais um aqui. 3, 4. Cortei os 4 palitinhos exatamente do mesmo tamanho. Eu vou dobrar eles aqui. Vou pegar um plastiquinho filme. E
vou vir aqui, colocar aqui do ladinho, ó. E vou enrolar esses palitinhos nesse meu plastiquinho filme aqui. Ó, enrolo bem, protejo, né? Porque ele vai ter contato com o bolo. E ele fica aqui um montinho de palitinho. Então eu faço isso quantas vezes eu for precisar para colocar aqui no meu bolo, tá? Bom, com os nossos palitinhos agora todos prontos, é hora de começar a preparar a estrutura do meu bolo. A parte mais importante. Se a estrutura estiver firme, o meu bolo não vai cair, tá? Então o que a gente faz? Eu preciso agora de um suporte de isopor, papelão, alguma coisa que eu possa colocar aqui para sustentar o meu bolo de cima. Então eu tenho aqui um isopor. Deixa eu tirar essas coisas aqui da bancada que a gente já usou para vocês verem melhor aqui. Eu vou pegar esse daqui, vou colocar a minha forma aqui em cima e vou riscar exatamente o tamanho do diâmetro dessa forma aqui, tá? Feito isso, a gente recorta. Maravilha, ó. Então esse aqui é exatamente a medida da forma que a gente vai colocar aqui agora. Antes de colocar essa forma, eu venho aqui e faço aqui um risquinho imaginário para marcar exatamente onde esse bolo vai ficar. Sabe por quê? Para que a gente não distribua o palitinho ou o banquinho ou o que a gente for usar aqui fora dessa linha. Ela precisa estar próximo dessa linha para ela ter sustentação. Quantos colocar? Quanto mais eu colocar, mais firme vai ficar. Só lembra de avisar sempre o teu cliente que tem alguma coisa na estrutura ali, tá? Ou um caninho, ou um banquinho, ou um palitinho, o que seja. Seu cliente precisa ser avisado disso. Então eu venho aqui sempre e coloco um bem no meio do meu bolo. Perceba que ele fica tão rente com o bolo que a gente quase nem percebe. É assim que tem que ficar. E os outros 3, eu vou distribuir aqui em 3 pontos, tá? Lembrando que como eu tô trabalhando com papel arroz aqui, eu uso sempre um palitinho para já furar. Porque se eu for forçar esse palito aqui, vai danificar aí o meu trabalho. Então eu venho aqui, ó, coloco um, vamos colocar um outro por aqui, 2 e vamos pôr um outro aqui, 3 palitinhos aqui, que vai ser a sustentação do meu próximo bolo. Tem pessoas que gostam de virar o bolo fora, passar o chantilly todo fora e depois transportar para cá. Não é errado, aliás, é bem certo. Tem pessoas que gostam já de passar o chantilly aqui em cima, também não é errado, aí vai do gosto de cada um. Eu prefiro passar o chantilly aqui em cima porque às vezes a gente vai transportar e quando coloca aqui, você não consegue colocar no lugar direitinho e acaba estragando a decoração que você acabou de fazer. Mas aí vai do teu gosto, tá? Então eu já vou deixar aqui o meu pratinho exatamente onde ele tem que ficar e vou virar o meu próximo bolo ali em cima. Bolo virado, vamos começar agora a passar o chantilly aqui nesse bolo. Então eu passo primeiro aqui sempre na parte de cima, tá? Vamos passando aqui com bastante cuidado. E quando eu for fazer na lateral, eu tenho que me atentar para não deixar sujar muito aqui, senão vai estragar o meu papel, tá? Eu tenho a opção de fazer assim, então tenho que tomar esse cuidado. Se você preferir fazer primeiro esse chantilly fora e depois transportar o bolo aqui, também fiquem à vontade. Feito isso, gente, agora eu vou passar a minha espátula aqui para dar mais uma alisadinha, deixar bem certinho. Tô aqui na minha cabeça pensando que decoração eu vou fazer nesse andar.
Eu sou sempre assim, vai vindo a criatividade assim na hora, e aí eu vou inventando. Feito isso, nós vamos tirar agora de fora para dentro. Percebam que aqui no encontro, ele ficou meio falhadinho, estão vendo? Mas isso aqui a gente conserta no bico já já. Como a parte de baixo está bem colorida, eu vou seguir o mesmo estilo aqui e vou colocar algumas gotas de corante em alguns pontos aqui do meu bolo. Verde, vou colocar laranja. Não tem regra, você pode pôr onde você quiser, não tem problema. Vamos pôr azul. Vamos pôr um rosa, não pode faltar. E agora, mais uma vez, eu vou passar minha espátula aqui e vamos ver o que vai acontecer. Uau! Muitas cores aqui na nossa aula de hoje, né? Vou passar agora a espátula aqui na parte de cima também. Para ficar no mesmo modelo que a gente fez embaixo. Olha que fácil, gente. Vocês podem fazer isso com qualquer tipo de cor que vocês queiram trabalhar. Às vezes você quer fazer um bolo todo numa cor que você não tem corante para chegar nesse tom, é só você passar aqui na sua espátula e rolar que ele vai ficar todo colorido. Gostaram? Vamos agora então fazer a estrutura do último andar. O terceiro andar tem uma diquinha especial. Vou dar uma arrumadinha aqui e já falo para vocês. Hora de fazer o nosso terceiro andar. E tem uma diquinha aqui nesse bolo também. A estruturação vai ser igual, só que eu faço o seguinte. Eu cortei 3 aqui do tamanho do bolo. E um eu corto grande, que vai daqui até na minha tábua. Porque ali entre um bolo e outro é uma camadinha de isopor, é fininho. Mas a minha tábua aguenta o peso de qualquer bolo que tiver aqui em cima. Então sempre um deles eu jogo até embaixo, tá? Do mesmo jeito que nós fizemos no outro, eu venho aqui, coloco bem levinho aqui em cima, bem centralizado. Faço a marcação de onde vai ficar isso daqui. Aí. E aí eu distribuo agora. Se eu colocar exatamente no meio, pode ser que bata bem no meinho de onde eu coloquei aquele outro. Então eu coloco um pouquinho pro lado aqui, ó. E desço até lá embaixo. Aí. E esses outros a gente vai distribuir aqui em cima. Maravilha! Agora é só virar o nosso bolo e começar a decoração. Então eu venho aqui, coloco de volta o meu pratinho e tendo a certeza que o meu bolo vai estar todo sustentado, o peso dele, não vai ficar nenhum peso sobre o outro. Todos os pesos estão com seus respectivos palitinhos, né? E agora a gente pode virar aqui o nosso bolo. Muito bom, gente, olha que legal. Acontece às vezes de cair um farelinho, eu vou tirar aqui, ó. Pra deixar sem nenhum farelinho aqui no meu bolo.
E a dica, talvez a última da estrutura, seja: pegue agora 2 ou 3 palitos de churrasco e atravesse isso para pegar os 3 bolos, para que na hora do transporte, na hora de mexer, de trocar de lugar, não ocorra ou não corra o perigo que um bolo escorregue por cima do outro. Ótimo! Esses palitos vão fazer com que o seu bolo fique firme e transporte sem nenhum problema, mesmo que seja de 3 andares e eu tenha que transportar de uma mesa para outra, pode acontecer. Principalmente se for de 2 andares e você for transportar no teu carro, um palito desse vai dar muita segurança para você. A parte de cima, eu vou passar com vocês já todo colorido. Eu vou passar um chantilly azul aqui em cima para aplicar um glitter. Então eu vou já colorir esse chantilly. Vou usar aqui azul anis, vou fazer a coloração. E vou fazer esse bolo agora espatulado, bem facinho de fazer. Vou pegar a minha espátula aqui e sem nenhuma regra eu vou colocando chantilly aqui no meu bolo, para ele ficar meio bagunçado mesmo. Então eu vou colocando aqui de pouco. Ele vai ficar meio bagunçado, mas é assim mesmo que a gente quer que fique. Super em alta, super tendência agora os bolos espatulados. Ele fica meio disforme, mas é exatamente assim que a gente quer deixar. Feito isso, para dar um glamour nisso daqui, eu vou jogar um pouquinho de glitter. E eu tô usando aqui, ó, glitter azul. Deixa eu passar aqui um paninho que sujou a minha mão. Quando a gente joga glitter no nosso bolo, a gente usa ele seco. Não usa o álcool de cereais, é o glitter puro, tá? Então, ó, vou colocar aqui no meu potinho. E vou usar a minha bombinha sempre de ponta cabeça para usar o glitter. E a gente vem jogando aqui, ó. Só para dar mesmo um glamour aqui. Hora do acabamento, eu vou usar aqui um bico número 21, tá? É um biquinho pitanga pequenininho. E esse mesmo chantilly azul que sobrou, só pra gente dar um acabamento no nosso bolo. Não necessariamente você precisa usar todas essas técnicas no mesmo bolo, mas eu quis aqui nessa aula dar 3 ou 4 técnicas para vocês em um bolo só. Então depois em casa você vai ver qual das técnicas você vai usar em qual ocasião. E o mais importante aqui é aprender a realmente estruturar um bolo de andar para que você nunca mais tenha esse problema dele querer desandar, né? Dele querer rachar ou acontecer qualquer problema com esse bolo aí, tá? Então vamos agora fazer um acabamento aqui na parte de baixo, ó. Eu vou fazer um E pra dentro, E pra fora, que vocês já aprenderam comigo. Maravilha!
Esses dias eu postei um bolo que tinha uma retrospectiva em fotos, então eu quero também ensinar vocês a fazer isso daí no nosso bolo do sucesso. Para isso, vocês precisam de papel arroz e de uma carretilha dessas de linhas plásticas, tá? Então como que a gente vai fazer, ó? Eu vou recortar aqui o meu papel. Aqui eu coloquei algumas fotos minhas que representam momentos de sucesso na minha vida. Aí para vocês colarem, vocês vão fazer assim, ó. Eu vou pegar aqui a carretilha, coloco aqui, pego um durex, coloco aqui, bem no comecinho. E aí a gente precisa dar pelo menos uma volta aqui, certo? Aqui onde a gente deu a volta, eu colo também para ele não ficar desenrolando, ó. Então colo aqui, certo? E essa outra a gente emenda aqui embaixo. Por trás aqui, ó. Para ficar como se fosse a continuação do nosso rolo de fotos. Então eu pego aqui, passo o durex aqui. Aí, e fica o nosso rolo de filmes aqui. Vou colocar também um ali na parte de cima para ele não ficar dobrando aqui. Aí. Vou até usar um palitinho aqui no meio para ficar de suporte. Então eu coloco aqui e viro aqui. Posso dar uma coladinha aqui, uma coladinha aqui e colo a última parte aqui. Aí, gente, mais uma dica para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham realmente aproveitado todas as dicas que eu dei para vocês. E agora eu tenho a minha última palavra que eu quero deixar para vocês. Todo esse conhecimento que eu passei para vocês, todas essas dicas que eu dei para vocês, isso é o que nunca ninguém vai tirar de mim. O que eu aprendi e o que eu aprendo todos os dias e tudo que eu vou aprender, tudo que eu sei é meu.